Ô, Sim, Panda, enfim, diga. é que algumas pessoas eu acho que elas têm uma noção um pouco equivocada da poética, inclusive depois de ler, porque elas acabam lendo mal o livro, Uhum. talvez por ler muito rápido, já que ele é um livro pequeno e tal, e as traduções são muito boas, né? Elas são muito fluidas. E aí você acaba lendo bem rápido, acha que entendeu tudo ali e tira algumas conclusões precipitadas, né? Como, por exemplo, as críticas que fazem da poética no sentido dela ser fundamentalmente binária e exclusivista. Por exemplo, o fato de que ela supostamente não reconheceria outros gêneros literários, que não que a gente acha na poética as claras, lá como o teatro e a epopeia. Sim, Né? sim. Algumas pessoas têm essa ideia de que a poética ela foi em muito superada, porque a gente não precisa mais se preocupar em escrever epopeia, ninguém escreve epopeia mais. Uhum. E teatro, a gente tem uma vastidão aí de materiais, então, se a poética é restrita a essas duas coisas, teatro e epopeia, então ela não serve mais para nada. Mas será que é isso mesmo? O que você me disse? Não, não. Assim, a poética, ela se foca muito mais na tragédia do que qualquer outra coisa. Né? Então, a tragédia, que é um gênero dramático, teatro, obviamente, e foca um pouquinho no início, um pouquinho mais pro fim na epopeia. Né? E comenta também um pouquinho mais pro fim, um pouquinho mais no início da comédia, né? Mas ela comenta outros gêneros e trata de coisas importantes, especialmente porque a poética, assim, dificilmente a gente poderia dizer que é o primeiro livro a tratar disso, mas é o primeiro que restou para nós. Então, assim, ainda que existissem outras pessoas tratando disso também na época de Aristóteles ou anterior a ele, esses documentos se perderam. Então, o que a gente tem mesmo, assim, o primeiro tratando isso é a Poética de Aristóteles. Então, eu vou ler um trecho aqui da Poética do capítulo 1. Capítulo 1, saca? Primeiro, tem 26 capítulos da Poética. Capítulo 1 é um trecho que eu separei aqui para eu estudar bem isso. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês rapidinho aqui. É um parágrafo, né? Uns 10 linhas, vai. A epopeia e a tragédia, bem como a comédia e a poesia ditirâmbica, e também a maior parte da música de flauta e de cítara, são todas, vistas em conjunto, imitações. Diferem entre si em três aspectos: ou porque imitam através de meios diferentes, ou porque imitam objetos diferentes, ou porque imitam através de modos diferentes. Todas realizam imitação por meio do ritmo, das palavras e da harmonia, separadamente ou conjuntamente. Existem artes que se servem de todos os meios mencionados: o ritmo, a melodia e o metro, tal como a poesia dos ditirambos e a poesia dos nomos, e também a tragédia e a comédia. São diferentes porque umas aplicam todos esses meios ao mesmo tempo, ao passo que outras o fazem apenas parcialmente. Ou seja, o que ele está trazendo aqui? A poesia ditirâmbica, embora ele não vai explicar exatamente no que ela concerne, mas ele dá certos indícios ali para a gente. Né? E como a gente tem outros documentos que nos ajudam a entender o resto disso, a gente consegue ver que não é que ele está tipo, só mencionando essas coisas, tipo, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, vamos partir para a tragédia, epopeia e dane-se o resto. Não. Ele está botando todas elas num grupo. Né? Todas essas artes aqui são de imitação, né? E eu vou explicar como que elas se diferem uma das outras. Né? Mas todas elas se baseiam nisso, e todas elas têm como fundamentos, né, o ritmo, a melodia e o metro. Né? Todas elas têm isso. A poesia dos ditirambos, por exemplo, se a gente for falar delas, né, isso eu tive que ler notas do livro, eu tive que ler em outras fontes, né, esse livro aqui, por exemplo, dá uma ajudinha, não tem português, esse aqui, né, o Estatuto do Mito na Poética de Aristóteles, por Sofia Sofia Klimes. Enfim, o ditirambo, ele funcionava assim, ó. Vou explicar para vocês como é que funcionava. A poesia ditirâmbica era assim, ó. Você tinha o coro, como na tragédia e na comédia, você tinha um coro ali, enfim. E você tinha um ator, vários personagens, um ator. Esse um ator, ele vinha, falava as partes dele, às vezes cantava junto com o coro, depois ele saía. Aí aparecia ou o mesmo ator, ou um outro, mas com outra máscara, vestido de outro, tipo, travestido de outra maneira, que representava um outro personagem. Mas sempre um. Não tinha diálogo. Não tinha diálogo. Entendeu? Então ele era muito mais próximo do rito litúrgico. Né? Embora o teatro grego ele tenha demorado para perder o rito litúrgico. Ele demorou bastante. Né? A única
não tragédia, mas a única peça, que é uma comédia, né, que restou para a gente, de uma época que já não era de rito litúrgico, é a... Como é que chama? É o Misântropo, do Menandro. Né? Isso aí já é 2 séculos e tantos depois que Aristóteles morreu. Né? Então, assim, já é muito tempo para a gente saber, tipo, ó, aqui já não tem mais a parte religiosa, aqui realmente já se esqueceu. A religião grega já está em decadência, assim, enfim, né, já é o período helênico ali. Mas, enfim, aí a poética também vai falar para a gente de como que tem essa passagem, né, que é a passagem de um teatro sem diálogo para um teatro com diálogo. E ele vai mencionar o Ésquilo, que é esse cara aqui, ó, o Ésquilo, que é o dramaturgo mais antigo que a gente tem na história, né, incluindo tanto da Grécia quanto do mundo, assim, e tudo que ele escreveu, que a gente tem inteiro, está nesse livro aqui. 7 peças. São as 7 que tem. A gente sabe que ele escreveu mais, que a gente tem títulos, tem nomeações, enfim, mas as que sobraram foram essas 7 aqui. Essas 7, uma delas é uma trilogia, que é a única trilogia da antiguidade que a gente tem completa, que é a Oresteia, né, que é Agamenon, as Coéforas e as Homenides. São essas aí. Tem uma outra também do Sófocles, mas mais ou menos. Mais ou menos, né? É uma trilogia também, mas tem um probleminha aí, depois a gente explica. Se o pessoal quiser, ou se o Lucas estiver interessado em saber. Mas, enfim. Então, a gente consegue ver aqui já que só para ele trazer o Ditirambo e conseguir botar no mesmo grupo que a tragédia e a epopeia e a comédia, a gente já consegue ver que, sim, né, ele fala de outras coisas também. E ele vai comentar mais, não é só dessa vez aqui, não. Os dados que eu estou trazendo aqui para vocês, da questão do Ésquilo, né, que antes tinha o Ditirambo, de que o Ditirambo se performava somente com um ator, né, que o Ésquilo que trouxe os dois, aí tem o diálogo, né, ele botou um ator a mais, tem diálogo, né? Isso são coisas que você vê em outros capítulos, né? Então, assim, a poética claramente não é somente sobre a tragédia e a epopeia. Claramente não é. Isso é capítulo 1. Capítulo 1 já. Enfim, acho que está respondido.